pessoal, agora é a hora de vocês pegarem, aproveitarem essa oportunidade. O Supremo já deu um voto parcialmente favorável, falando que serviços de telecomunicação são serviços, sim, essenciais, e pelo fato de serem essenciais, o ICMS, lá como a Constituição fala que o ICMS, sempre que possível, deverá observar ou critérios de relevância e de essencialidade. Então, hoje, é difícil, principalmente pensando em pessoa jurídica, nenhuma pessoa jurídica consegue exercer as suas atividades se não tiver energia elétrica e se não tiver serviços de telecomunicação. Telecomunicação possibilita o quê? Contatos telefônicos e internet. Então, não tem como a empresa sobreviver, a empresa exercer as suas atividades sem esses dois itens, tá? Sejam bem-vindos aí mais uma live mentoria para tributaristas e aspirantes a tributaristas, né? Nosso encontro marcado toda terça-feira às 13 horas. Gente, ó, todos bem-vindos. E hoje é o dia que eu ouço vocês, né? Vocês sabem que toda terça-feira às 13 horas, quando não estou com um convidado aqui, eu estou aqui para vocês, né? Então, hoje quem traz as dúvidas são vocês. Eu apenas procuro resolvê-las, né? Procuro, de acordo com o meu conhecimento acumulado aí de 17 anos no campo de batalha do tributário, procuro auxiliá-los na sua caminhada. Então, vamos lá, regrinhas da nossa live mentoria. Vocês colocam a dúvida de vocês e eu pesco essa dúvida e respondo, tá? Então, quem está aí no YouTube me vendo, pessoal, o que tem afligido vocês nesses últimos dias? Coloquem aí questões de carreira, prospecção de clientes, dúvidas técnicas que os clientes trouxeram para vocês, abordagem, temas aí atuais que vocês querem que eu destrinche. Então, vamos lá. Vocês trazem para mim e eu respondo, tá? Eu já tenho um tema aqui que o pessoal colocou na caixinha de perguntas, que eu já preparei aqui, mas claro que eu sempre eu dou preferência para quem está ao vivo, tá? E olha só, gente, eu abri caixinha de perguntas na semana passada para o tema do nosso último podcast, eu recebi ali algumas sugestões, mas eu vou abrir mais caixinhas de perguntas, porque eu quero que vocês me tragam mais temas. O que mais que vocês querem que eu traga de dúvidas nas lives de mentoria de terça, nas lives de atualidade de segunda, nos episódios do podcast? Então, eu quero ouvi-los cada vez mais, porque não faz sentido, eu sou aqui, estou produzindo conteúdo para vocês, então eu preciso produzir um conteúdo para vocês que faça sentido na jornada profissional de vocês, ok? Osvaldo, vamos lá, já temos uma pergunta do Osvaldo aqui no YouTube. Boa tarde, doutora, sobre a tese do ajuste do ICMS comentado ontem. Quais são os documentos necessários para fazer a ação e se é possível requerir os últimos 60 meses? Excelente, vamos lá, Osvaldo. Então, vamos lá, para quem não pegou, tá? E esse daí foi uma oportunidade que eu levantei, joguei a bola para os membros da minha comunidade tributarista do futuro, em que eu falei, gente, olha só, ontem, né, segunda-feira, é sempre o dia que a gente fala de atualidades tributárias. Então, eu trago ao vivo, em uma live aberta, um tema de atualidade, tá? Ontem nós falamos sobre os gastos da LGPD, a decisão que considerou esses gastos como insumos passíveis de gerar crédito no PIS/COFINS não cumulativo. Mas depois que acabou essa live, eu ingressei lá numa live privada só com os meus membros da comunidade, e lá eu falei, um dos julgamentos que o STF já iniciou e vai retomar aí nos próximos dias, é o julgamento da tese do ICMS, da seletividade para serviços de telecomunicação e para energia elétrica, ok? Então, qual que é essa tese? Eu vou falar aqui para vocês, porque eu falei para todos os membros da comunidade, pessoal, agora é a hora de vocês pegarem, aproveitarem essa oportunidade. O Supremo já deu um voto parcialmente favorável, falando que serviços de telecomunicação são serviços, sim, essenciais, e pelo fato de serem essenciais, o ICMS, lá como a Constituição fala que o ICMS, sempre que possível, deverá observar ou critérios de relevância e de essencialidade. No caso,
da energia elétrica, que é um produto, é uma mercadoria, né? Na verdade, é uma mercadoria, e sobre essa circulação de mercadoria em si de ICMS, e no caso dos serviços de telecomunicação, que também estão lá na base de incidência do ICMS, estabelecida na Constituição Federal, lá no artigo 155. Então, sobre esses dois itens, nós entendemos que são dois itens relevantes, essenciais à população em geral, seja a pessoas físicas, seja a pessoas jurídicas, certo? Então, hoje, é difícil, principalmente pensando em pessoa jurídica, nenhuma pessoa jurídica consegue exercer as suas atividades se não tiver energia elétrica e se não tiver serviços de telecomunicação. Telecomunicação possibilita o quê? Contatos telefônicos e internet. Então, não tem como a empresa sobreviver, a empresa exercer as suas atividades sem esses dois itens, tá? E aí eu falei, olha, o Supremo está julgando se esses dois itens, por serem relevantes, se faz sentido esses dois itens terem uma alíquota de ICMS tão alta. Normalmente, a alíquota de ICMS para energia elétrica e telecom é acima de 25%, tá? Enquanto que a alíquota média interna dos estados está ali na casa dos 18%. Então, por que eu tributo a maior parte das mercadorias e dos serviços que incidem em ICMS numa alíquota padrão de 18%, e tem estados que tributam 17%, estados que tributam 20%, enquanto serviços relevantes, essenciais, como telecomunicações ou mercadorias relevantes, essenciais, como energia elétrica, eu tributo numa alíquota majorada, a 25%, 30%, como é o caso do Rio de Janeiro, tá? Não faz sentido, isso não está observando, por mais que a Constituição não dê como obrigatoriedade, né, fale que sempre que possível, mas aqui é uma possibilidade, por que não se tributa? E é isso que está sendo objeto de julgamento lá no STF. Aí eu falei, como o STF está julgando, teve um voto parcialmente favorável, no sentido de reconhecer pelo menos que, no caso de serviços de telecom, essa alíquota precisa realmente observar o critério da essencialidade, princípio da essencialidade. Falei, gente, é uma oportunidade para vocês irem em busca de clientes, tá? Clientes que têm fatura de telecom e fatura de energia elétrica alta, e ingressar em juízo pedindo, né, que se garanta o direito a você, ou né, como a gente está falando aqui de ICMS, daí a gente vai ter que ver cada estado. Ou você fazer o pedido na via judicial, precatória, né, tem estado que a gente sabe que não paga, mas você também pode levar para uma compensação administrativa, né, para bater lá na conta de energia elétrica, nas contas futuras, tá? Então, foi isso que eu falei. Eu falei ali, para aí que o Oswaldo colocou. Fala um pouquinho mais, quais são os documentos? Então, vamos lá. Documentos. Os documentos para essa tese são as faturas. As faturas de serviço de telecom e as faturas de energia elétrica, ok? Letícia, precisa das 60 faturas? As 60 faturas, elas vão te guiar no cálculo do indébito, certo? Porque você vai ver quanto que o teu cliente pagou mês a mês nos últimos 5 anos, nas faturas de telecom e nas faturas de energia elétrica, tá? Vê, então, se eu paguei R$1.000 de conta e eu paguei R$250 de ICMS, se eu tivesse R$1.000 de conta e tivesse que pagar 170 de ICMS, a minha diferença do 170 para o 250 seria de R$80. Então, esse é o valor do meu indébito para um mês. Multiplicando isso, né? Aqui, claro que teria que pegar mês a mês, mas multiplicando por 60, né? Então, aí eu já chego a 64 mil de indébito. Então, aí eu tenho ali 64 mil de indébito nesse caso. E aí eu vou pleitear isso em juízo, ok? Então, esse é o cálculo que vocês têm que fazer com base, se vocês querem fazer um cálculo preciso, com base nas 60 faturas de energia elétrica e nas 60 faturas de telecom, tá? Dos últimos 5 anos, então, dos últimos 60 meses. Mas eu não preciso ter as 60 faturas. Eu posso fazer, para ingressar em juízo, eu posso fazer um cálculo por amostragem, tá? Eu posso pegar uma fatura por ano, né? Aí eu faço a média do cálculo dessas 5 faturas, pego essa média e multiplico por 60 e atribuo esse como valor da causa, tá? No meu mandado de segurança, na menção de repetição de indébito, ok? Letícia, você
recomenda fazer mandado de segurança ou repetição de indébito? Ai, gente, agora eu só estou recomendando fazer mandado de segurança. Repetição de indébito, a gente teve aí umas experiências muito ruins nos últimos anos, porque toda a jurisprudência estava favorável, daqui a pouco mudou e a gente teve que, em repetição de débito, você tem honorário de sucumbência quando perde. Então, é muito ruim. Então, eu estou só agora falando, faz mandado de segurança, pede o direito de que a garantia da restituição da compensação dos últimos 5 anos e está tudo certo, tá? Então, Oswaldo, tua primeira pergunta. Documentos, já falei, e últimos 60 meses, sim, ok? Dentro do tributário, gente, tudo que é repetição de indébito, nosso Código Tributário Nacional garante, né, esse período aí que a gente pode recuperar de 5 anos, ok? Então, sempre a gente considera 5 anos, beleza? Comentário sobre a tese. Receita certa, por isso exagero na alíquota. É claro, né? Arrecada aí, energia elétrica e telecom é arrecadação na certa, lógico. O Nilson falou, as próprias empresas de energia e telecom podem pedir e devolver o crédito ao consumidor. Podem também, mas eu não recomendo que a gente fique esperando que as empresas façam isso, né? Então, a gente tem entrado aqui para os nossos clientes, ok? A gente tem entrado com o pedido aí para os nossos clientes. A Denise está falando, mandado de segurança pode pedir a compensação para o futuro. Não, a Denise, a partir do momento que você ingressa em juízo, você já pleiteia o direito à compensação dos 5 anos, dos 5 anos contados da data do protocolo para trás, tá? Não é só futuro, não, é da data do protocolo para trás. Se a ação for durar 4 anos, 5 anos, 10 anos, você vai garantir essa compensação dos 5 anos para trás, a contar da data do ajuizamento do teu mandado de segurança, ok? Ficou claro, gente, essa questão para vocês? Tributarista falando para o consumidor, isso mesmo, Maitê. Maitê, então, é para o consumidor, a gente ajuiza em nome dos consumidores, tá? O que vale a pena aqui, pelo que a gente já levantou? Indústria, às vezes padarias. Então, vamos pensar assim, supermercado, sempre que tem consumo de energia que não para, né? As empresas que têm consumo que não para, tem máquinas ali consumindo energia o tempo todo, elas vão ter uma fatura de energia alta, ok? Então, essas são potenciais clientes que vão te dar um retorno bom. Ah, Letícia, vale a pena ajuizar para a pessoa física? O retorno é muito pequeno, tá, gente? Então, assim, eu não recomendo, eu acho que é muito esforço para pouco retorno. Então, o que eu recomendo? Ah, Letícia, mas se for um condomínio, e o condomínio tem uma fatura de energia elétrica relevante, vocês podem fazer assim, vocês façam um cálculo, eu fiz um cálculo, o seguinte cálculo, deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui, gente. Eu peguei uma padaria que tinha 3 unidades, e mais um escritório. Escritório, fatura de energia muito pequena, né? Mas essa padaria, deixa eu ver se eu me lembro. Não poderia pegar, não sei se vou conseguir pegar aqui para vocês o cálculo. Mas eu acredito que ela tinha uma fatura total de energia na casa ali dos 3, 4 mil reais, tá? Eu só lembro de ter calculado a energia, não lembro de ter calculado o serviço de telecom dela, tá? Porque daí, claro, né, telecom é fixo, né? A não ser que tenha muita ligação e tal, daí tem que ver call center, essas coisas assim que seja mais relevante. Mas a energia elétrica, por isso que a gente espera que o Supremo valide a energia elétrica, é onde está a maior parte do nosso indébito aí. Mas nesse caso da padaria, eu lembro que eu calculei um débito para ela de mais de 100 mil reais. Então, valia a pena, por mais que fosse uma padaria do Simples Nacional. Uma padaria, assim, vamos pensar, né, que não tem um faturamento alto. Então, vocês façam aí o exercício de uma fatura de R$ 1.000, para ver se compensa o trabalho para vocês, né? E isso eu fiz aqui para Santa Catarina, mas quem está, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai ter um débito muito maior, porque no Rio de Janeiro você tem a alíquota interna do ICMS de 19%, e a alíquota da energia de 30%. Então, é débito de 11% de alíquota, né? Agora, quem está em São Paulo já não compensa. Não compensa fazer para clientes de São Paulo. Por quê? Porque já foi reduzida a alíquota de energia elétrica e de telecom a patamares equivalentes à alíquota interna para outros produtos, tá? Então, já não compensa o estado de São Paulo. Os outros estados, vocês têm que verificar qual que é a alíquota que incide de ICMS sobre energia elétrica e telecom, e qual que é a alíquota normal interna do ICMS do Estado. E daí fazer essa diferença, tá? Aqui em Santa Catarina é de 17 para 25.
né? Então, eu tenho um indébito aí de 8%. Rio de Janeiro é o que dá maior indébito até onde eu sei, tá? Que é 11%. Então, Rio de Janeiro realmente é um estado bem interessante para ingressar com essas ações. Ok, gente? E claro, eu não levantei todos os estados, né? Eu sei que a gente tem clientes do Espírito Santo, que também valeu a pena. Não vou me lembrar assim de cabeça de onde mais nós temos clientes, mas a maioria, pelo que a gente pesquisou, a maioria dos estados dá em débito, exceto São Paulo, tá? A Grace está falando da ação do TUJ e da TUST, né? Então, lembrando que essa é uma outra tese, é a tese da não incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão e de distribuição, né? Então, TUST, que é a tarifa de transmissão de energia, e a TUSD, que é a tarifa de distribuição de energia. Ela falou que ela entrou e o Estado contestou, alegando inépcia da inicial, porque não juntou o comprovante de pagamento do imposto. Você não juntou o comprovante de que de que demonstra o interesse de agir do seu cliente, tá? Então foi por isso que ele alegou inépcia. Aí, Grace, você tem que dar uma verificada. O que eu te recomendo? Olha aí a jurisprudência do teu estado em relação à inépcia, né? Questão de inépcia inicial, se os juízes acatam, né? Mas inépcia para você corrigir depois da contestação, tem que ver se o juiz vai acatar ou não. Se não, você pode pedir desistência, você vai ter que arcar com os custos da ação e ingressar com uma nova ação, porque ela não teve ainda, não teve julgamento de mérito, né? Então, você também tem essa possibilidade, ok? E o processo está sobrestado no Brasil todo, né? Essa tese está sobrestada até que o Supremo julgue. Continua sobrestado. Ó, a Marli está falando que é 30% no Rio Grande do Sul, então o Rio Grande do Sul também vai dar um indébito bom, tá, Marli? Também vale a pena ir no Rio Grande do Sul ajuizamento dessa tese, ok? O Oswaldo está falando que em Brasília está 25 e 28. Ah, tá, energia elétrica 25 e telecom 28, Lembre-se que tem alguns estados que têm o adicional do ICMS para o fundo de pobreza, tá? Então, como é o caso do Rio de Janeiro, tem 2% de adicional, então tem alguns estados que têm esse adicional, e daí vocês consideram os 2% a mais também, tá? O Neudeiro está falando, dá para ter sucesso com contencioso tributário? Dá sim, Neudeiro, eu só não recomendo que vocês dependam unicamente de contencioso tributário. O contencioso ele tem que estar dentro, para quem é advogado tributarista, o contencioso tem que estar dentro do teu portfólio de serviços, tá? Então, se você for ver, Neudeir, como que eu ensino lá os meus alunos no Formação de Tributarista do Futuro? Qual que é a sequência que eu ensino de vocês ofertarem os serviços, a gama de serviços tributários? Então, vocês começam ofertando, identificando oportunidades de recuperação administrativa de tributos. Na sequência, teses tributárias para quem é advogado ou para quem não é advogado, com o seu advogado parceiro, porque eu sempre falo isso para vocês. Tenham um advogado tributarista parceiro, tá? Que vocês possam levar essas oportunidades para o advogado tributarista parceiro, o aliado de vocês, enfim. E depois vocês vão explorando as questões de consultoria, tá? Que vão te dar honorários recorrentes mensais. Então, eu falo, a gente consegue ganhar dinheiro em tudo, na recuperação administrativa, nas teses, lembrando que a tese do teu risco é maior, porque você não sabe o que vai lá na frente, os tribunais vão decidir lá na frente, então se você ganha, é bom, é tipo ação, né? Ação na bolsa. É bom ter, você tem que ter a tua pulverização de investimento, então tem que ter na tua carteira de serviços as teses, assim como quem investe tem que ter ação na sua carteira de investimentos, mas é um risco. Pode dar muito bom, como pode não dar nada. Você pode ter trabalhado e não ter te dado retorno, tá? Então, por isso que a gente já pega todo o rol de tese, explora todo o rol de tese com um potencial cliente, já ajuiza várias teses para ele. Por isso que hoje, gente, eu já deixei de cobrar honorários iniciais, porque eu não foco mais em tese. Ah, Letícia, mas você está auditando os honorários da advocacia. Não, gente, eu só estou cobrando os meus honorários em outro momento. Não estou como a gente faz as recuperações administrativas, eu não cobro os honorários para fazer um diagnóstico, né? Eu não cobro os honorários para fazer o trabalho, eu cobro os honorários no êxito que eu levo para o cliente. Nas ações judiciais também, eu cobro os honorários no êxito, só que o problema é que uma recuperação administrativa dura 1 mês, 2 meses, né, para você receber, a ação judicial demora
2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, é por isso que a gente não pode depender só de ação judicial, mas dá para ganhar dinheiro. E, por exemplo, essa tese da exclusão de CMS, a base de cálculo do PIS e da COFINS, deu para ganhar muito dinheiro para quem já está explorando ela lá desde o início. Mas é aquela questão que é um risco maior. É meio que. Pensa na analogia com as ações, tá? Em bolsa. É mais ou menos a mesma coisa. É um risco, só que você tem que ter, para você poder explorar a maior parte, tá? Então, recuperação de tributos na fase administrativa, teses e depois recorrência. Recorrência, o que, que é? Governança, compliance, consultoria, consultoria de mercado, estudos setoriais, então são os outros serviços que eu ensino vocês, tá? Mas você precisa, planejamento tributário não é, pode ser recorrência, mas normalmente ele entra nesse rol inicial aí de êxito, né? De você ser remunerado no êxito. Mas, assim, você tem uma sequência de oportunidades para explorar com o cliente numa prospecção ativa, né? Lembrem-se sempre que eu divido as prospecções em ativas e em passivas. A prospecção ativa é uma estratégia, prospecção passiva, o teu cliente traz a dor dele. Então, você trata a dor primeiro e depois você explora outras oportunidades, ok? Deixa eu ver o que o Oswaldo colocou aqui. O Nilson está falando, seria só em cima do PIS e da COFINS? Eu não entendi, Nilson, o teu comentário. Amapá, 18%. Ó, então, o Amapá, se está com alíquota já de 18% para energia elétrica e telecom, já é a alíquota padrão do Estado. Então, não compensa essa tese no Estado do Amapá, assim como não compensa no Estado de São Paulo, ok? Por isso que eu falei, vocês têm que olhar Estado a Estado para ver se é uma oportunidade para vocês. Oswaldo está falando que está cobrando 1.500 de diagnóstico, mas como ou é cliente ou possível, eu dou o diagnóstico para disparar o gatilho da reciprocidade. Sim, entendi, Oswaldo. Você cobra, você faz o diagnóstico e só cobra se ele não for evoluir o trabalho com você, é isso? Só cobra em caso de não evolução de trabalho, mais ou menos o que a gente faz na consulta. Né? Eu aqui faço assim, eu tenho o meu valor hora de consulta com o cliente. Se o cliente for evoluir no trabalho comigo, eu não cobro o valor da consulta. Eu deixo isso claro para ele. Mas se ele não for evoluir no trabalho comigo, aí eu cobro o valor da hora da consulta. É uma estratégia boa, Oswaldo, acho que vale super, super válido. Se você está tendo êxito nessa forma, muito bom, tá? Eu também sou favorável a gente conseguir monetizar o nosso horário de trabalho o máximo possível, tá? Então, claro que a gente vai explorando muito com os clientes todas as possibilidades aí. Ninguém está aqui para trabalhar de graça, né, gente? Até porque o nosso trabalho é um trabalho muito essencial para as empresas. E mais, gente? Ó, Goiás, a Rosirene está falando, 29% alíquota de ICMS sobre energia em Goiás, então também dá um indébito bom, Rosirene, então Goiás vale a pena, muito bom. Beleza, gente, olha só, se vocês tiverem mais dúvidas, vão colocando aí, tá? Mesmo que seja sobre esse tema que a gente está falando, outros temas. O que eu quero trazer para vocês aqui agora foi uma pergunta, deixa eu só ver, tem uma pergunta aqui na caixinha. Ah, tá. Deixa eu responder a pergunta da. Peraí, deixa eu responder a pergunta da Fabiola. Ela está colocando assim: se é ADM, faço onde o pedido. Fabiola, se você está falando da tese da energia elétrica seletividade, não é administrativa, é judicial, tá? É uma tese, está sendo julgado pelo STF, então não é administrativo, ok? As recuperações administrativas são alguns casos específicos que ou a legislação já permite e o cliente está comendo bola, não aproveitando, ou são assuntos que já passaram pelo Poder Judiciário, que já da Receita, né, a própria Procuradoria já falou que não precisa mais ingressar em juízo, e a Receita Federal já autoriza fazer a recuperação administrativa, tá? No caso de tributos federais. No caso de tributos estaduais e municipais, aí eu confesso assim para vocês que eu vejo bem menos possibilidade de fazer administrativo. O que você tem no caso de estadual? Você tem como fazer recuperações administrativas e clientes que, por exemplo, não fazem a tomada de crédito do ICMS corretamente, tá? Por exemplo, hoje de manhã a gente estava reunido com um cliente em que a gente fez a revisão fiscal para ele, tá? O que é revisão fiscal? A gente vai olhar se ele eventualmente deixou de recolher o tributo a mais, no caso, ele é uma empresa que é contribuinte de ICMS e que é do lucro real. Então, a gente olhou ICMS,
olhamos IRPJ, CCL, PIS, COFINS, ele não tem IPI. Se ele fosse uma indústria, a gente teria olhado IPI também, tá? Por que nós olhamos todos esses tributos? Por quê? No caso do ICMS, existe lá, a própria Lei Candir fala quais são as situações em que o ICMS, por ser um tributo não cumulativo, ele dá direito a crédito, certo? Uma dessas situações é o ativo imobilizado. A própria Lei Candir permite a tomada de crédito, lá tem uma razão de tomar crédito sobre ativo imobilizado, a razão de 1,48 avos, tá? No mês. Então, muitas empresas não tomam crédito de ICMS. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho de revisão, a gente pode fazer essa recuperação administrativa para elas, em relação ao ICMS, tá? Em relação a todas as situações que a própria Lei Candir ali permite a tomada de crédito, né? A gente faz ali um compliance mesmo e verifica se eventualmente ela está... Como a gente abre os arquivos, já olha todo o SPED do ICMS, né? Que é o mesmo SPED do IPI, mas a gente já olha todos os arquivos, então a gente já consegue mais ou menos olhar ali se ela está fazendo alguma coisa errada, né? Sendo que esse erro pode ser um erro que gera crédito para ela ou um erro que gera débito para ela. A gente já dá uma olhadinha em tudo. Mas aí a gente estava olhando essa empresa hoje de manhã, tá? E o que essa empresa é? Ela é uma atacadista, é contribuinte do ICMS, e aí a gente verificou que ela tem muito ativo imobilizado e ela não tomou crédito do ICMS. Então, isso a gente consegue fazer a recuperação administrativa aí para que ela possa fazer essa tomada de crédito, né? Que ela possa usufruir desse crédito do semestre que ela não usufruiu corretamente, tá? Então, assim, são diversas hipóteses ali que a gente pode. Eu divido as oportunidades de recuperação de tributos na esfera administrativa para empresas do Simples, para empresas do lucro presumido, para empresas do lucro real, e aí, em relação a tributos estaduais e municipais, entre contribuintes de ICMS e contribuintes de ISS, tá? Porque daí a gente vai ter a gama de oportunidades dependendo, né, do tipo de empresa e o que a gente já sabe aí pela nossa experiência que pode ter oportunidade. Aí eu quero falar com vocês, a Denise, seletividade para qualquer regime? Sim, a Denise, porque a seletividade não importa o regime, importa se a pessoa, se ela é consumidora desses itens, dos serviços de telecomunicação ou de energia elétrica, porque ela paga o ICMS na fatura dela, tá? Então, não depende se é lucro real, se é lucro presumido, porque ela está pagando na fatura, então ela já é contribuinte. O que é importante é identificar os contribuintes, tá? Ou seja, quem toma o serviço de telecom e quem paga energia elétrica, né? Então, basicamente é isso. Ok? Deixa eu ver aqui, gente. Ó, a Amanda está falando que no Pará é 25%, beleza? Então, também tem débito aí para recuperar. Ó, Simplifica a Contadora está falando de sistema para calcular de forma automatizada o valor do ICMS a descontar da base de cálculo do PIS e da COFINS. Existem diversos sistemas, tá? Mas eu não considero um cálculo difícil, tá? Inclusive, lá o pessoal da comunidade tem uma planilha de cálculo. É um cálculo relativamente simples a ser feito, tá? Então, nessa situação, eu não estou usando o sistema, porque eu não considero um cálculo complicado, assim, é um cálculo bem fácil. O que a gente tem ainda de nebulosidades, tá? E aí eu já vou fazer uma antecipação para vocês. Na semana que vem, nós vamos ter uma websérie, né? Uma série de aulas dentro da comunidade, e uma dessas aulas vai ser justamente para falar de todos os aspectos controvertidos que a gente já levantou em relação à operacionalização da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Tem diversas situações aí que demandam análises diferenciadas, tá? E aí, então, não é assim, o que pega não é justamente fazer o cálculo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que pega é você justamente pensar, vou desconsiderar o crédito da entrada, vou simplesmente considerar a exclusão do ICMS na base de cálculo nas faturas, nas vendas, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem uma nebulosidade da legislação, e conforme a gente estava discutindo internamente até com a Amanda vai dar essa aula comigo lá na comunidade, Amanda, acho que vai ser a próxima tese do século, vai ser discutir se
na hora que a gente vai calcular esse débito, a gente tem que desconsiderar o crédito da entrada ou não, tá? A Receita não se manifestou expressamente sobre isso, também o STF não se manifestou, então a gente vai levantar algumas hipóteses para vocês na aula da semana que vem, tá? Então, quem já é membro da comunidade, show, vocês já vão participar disso. Quem não é membro da comunidade, vocês têm a possibilidade de ingressar sempre que vocês quiserem, né? A comunidade é aberta a todos, a gente exige aí um compromisso anual, porque a entrega lá dentro é muito grande, então a gente precisa custear, são diversos professores, enfim. Então a gente exige uma contraprestação anual aí de vocês, quem quiser se beneficiar aí de todo o conteúdo da comunidade, as aulas, networking, os auxílios aí no dia a dia, tá? Então, essa questão do ICMS abaixo de cálculo do PIS e da COFINS, eu entendo que a gente tem aí alguns pontos controvertidos a discutir ainda, tá bom? O que mais, gente? O que mais vocês querem? Deixa eu ver se temos mais. Matheus trouxe uma pergunta interessante, hein, Matheus? Qual o entendimento sobre a exclusão do Fundo de Combate do Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Matheus, é uma boa pergunta, tá? Rio de Janeiro, como eu comentei, o Rio de Janeiro tem 2%. Eu entendo que você tenha que excluir. Por quê? Vou colocar o meu entendimento, tá? Se eu vier a mudar esse entendimento, eu vou falar para vocês. Mas por que, em princípio, eu entendo que tenha que considerar na exclusão? Porque o fundo, ele não na verdade, é o destino, porque o tributo em si é o ICMS. É um adicional de ICMS de 2%, cujo destino dessa receita é para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mas ele não é um tributo. O fundo não é um tributo, o tributo é o ICMS, entendeu? Então, para mim, não teria sentido eu não considerar na conta da exclusão do ICMS, da base de cálculo PIS e COFINS, o fundo, porque, na verdade, ele é o ICMS, ele só é um adicional ao ICMS, tá? Ele é um adicional de 2%, você majora a alíquota do ICMS em 2%, ok? Então, esse é o meu entendimento, porque é o ICMS. Só que ele tem, esses 2% tem uma destinação, essa receita arrecadada, ela é vinculada, a destinação dela é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tá bom? Falando que temos o mesmo entendimento, muito bom. O Anderson Lima. Essa tese decidiu sobre duas situações, contudo, existem muitas outras vertentes que não foram tratadas nessa tese em si. Concordo, Anderson. Pode ser feito o ajuste contábil ou somente conforme o guia prático. Olha só, temos duas situações que para mim já estão assim relativamente sedimentadas, tá? Eu digo relativamente porque cada caso é um caso e já me trouxeram os casos mais cabeludos aí que eu tive que quebrar a cabeça para entender. Mas olha só, quais são as duas situações mais óbvias, vamos dizer assim, tá? A questão de quem ingressou com ação judicial e a situação de quem não ingressou com ação judicial. Quem ingressou com ação judicial não precisa fazer todas as retificações que vieram lá estabelecidas no novo manual do FD Contribuições, nessa nova versão que foi divulgada na semana retrasada, acho que foi semana retrasada, foi esses dias atrás aí, não vou lembrar agora, acho que foi dia 18, não sei se foi 18 de junho, não, já faz um mês, foi 18 de junho, se não me engano. Então, se você fez via ação judicial com trânsito em julgado, você vai fazer a habilitação do teu crédito, reconhecido judicialmente, para fazer PERDICOMP depois, sem necessidade de ajuste no FD, contribuições, tá? Mas, com reflexo na ICF, na ICD, desculpa, com reflexo na ICD. Mas, se você não ingressou com ação judicial e você quer fazer a recuperação administrativa, aí sim você tem que fazer todos os ajustes, tá? E você tem que observar lá o manual, conforme a Receita divulgou do FD Contribuições, tá? Fazer todos aqueles ajustes que são trazidos no manual, tá? Então, mas claro que existem algumas outras situações que estão nebulosas ainda. Aí a gente tem aquelas, o que vamos fazer nas situações nebulosas? Podemos ajuizar uma ação, né? Podemos ajuizar e levar para o judiciário para que ele tome a decisão e a gente não assuma o risco. Qual que é a vantagem que a gente tem visto de você mesmo assim ingressar com a ação judicial? Justamente escapar da necessidade de ter que fazer todas as retificações passadas, porque dependendo da empresa, do volume de operações,
você tem que fazer mês a mês, é bastante coisa para retificar. Então, dependendo da situação, vale mais a pena você ingressar em juízo, ter o crédito reconhecido judicialmente e depois fazer a habilitação. Já que às vezes você tem uma situação meio nebulosa, então você já leva para a discussão do Poder Judiciário essa situação mais nebulosa. E aí pode ser que não vá se aplicar imediatamente o entendimento do Supremo. Por isso que eu falei, eu acho que vão surgir novas teses dessa tese, né? Novas, não teses, novas consequências aí, porque tem muita situação ainda nebulosa. Segunda situação que você pode fazer bom, você pode assumir o risco, né, por teu risco e conta, mas as empresas, elas normalmente têm que calcular muito bem esse risco. Você pode fazer um pedido de consulta para a Receita Federal, sendo que conhecedores que somos da Receita Federal, todo pedido que é feito, né, normalmente ele vem negativado, vem assim uma resposta negativa, né, mas de repente é algo meio óbvio que vale a pena você só se certificar, dependendo da situação, aí vale a pena fazer um pedido. Só que a Receita tem demorado, né? Ela tem demorado para responder os pedidos de consulta. A gente está com uma consulta que foi protocolada no ano passado, metade do ano, até agora não saiu. Então, aí também tem que avaliar tempo, né? Às vezes aí você acaba despendendo um tempo ainda com risco de vir uma resposta de solução de consulta ruim para o cliente. Vamos lá, pessoal, eu quero tratar, a gente tem uns minutinhos, eu quero responder uma pergunta que chegou aqui, falando da tese do Patti em dobro, tá? Confesso para vocês que a gente não ajuizou nenhuma situação, foi uma situação nova que alguém perguntou, eu fui pesquisar, tá? Porque também, né, eu sempre falo, né, gente, eu não sou dona da verdade, eu não atendi todos os casos possíveis existentes no mundo de tributário, então, às vezes chegam situações que eu nunca vi na prática, daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pesquisar. Até porque para mim é interessante pesquisar, porque pode ser que eu esteja perdendo oportunidades aí junto aos meus clientes. Então, por isso que eu gosto muito de ouvir vocês. Eu gosto que vocês tragam para mim o que vocês também têm visto no dia a dia e o que tem gerado dúvidas. E veio uma pergunta para mim assim: professora, você tem ingressado com a tese do Patti em dobro? Você acha que é uma tese que vale a pena a gente explorar? Aí eu falei, vou pesquisar, porque eu não tenho essa tese, né? Eu não tenho essa tese em carteira hoje. Aí fui ver o que é a tese do... o Saulo que perguntou. Show, Saulo, que bom que você está aqui. Então, já vou responder você. Então, eu fui pesquisar, Saulo, porque eu não tinha em carteira essa tese, tá? Fui pesquisar para poder responder a vocês a minha visão, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Eu até pedi para a equipe dar uma pesquisada maior, verificar com os clientes como que eles estão fazendo. Então, quero explicar para vocês, para quem, assim como eu, não sabia o que era a tese do Patti em dobro, tá? Então, o que é o Patti? Patti eu sei o que é, né, gente? Eu sabia, mas eu queria entender o que era a tese. O que é o Patti? O Patti é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, tá? Então, todas as empresas que sejam do lucro real e que implementem esse programa de alimentação do trabalhador, que é um programa que foi instituído por uma lei bem antiga, inclusive, eles têm duas possibilidades aí deixa eu pegar aqui bem certinho as leis, eu deixei até aberto aqui para vocês, para poder trazer essa situação, tá? Então, vamos lá. Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT, foi criado em 1976 pela Lei 6.321, tá? E quando ele foi criado, ele criou junto um incentivo fiscal para as empresas do lucro real, permitindo que o que as empresas investem, elas despendem de dinheiro instituindo o PAT, né? Então, tá dando alimentação para os seus trabalhadores. Essa despesa é considerada uma despesa operacional, tá? E como despesa operacional, considerada dedutível da base de cálculo do IR da CCL no lucro real, tá? Então, inclusive, estava lá no artigo 1º da Lei 6.321. Então, fala o seguinte: as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável para fins do imposto de renda o dobro, daí é por isso PAT em dobro, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho, na forma que dispuser o regulamento desta lei, tá?
Então, é um programa, precisa ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, todas as empresas que tiverem instituído e que sejam do lucro real, utilizam-se dessa despesa como um incentivo fiscal. Então, se eu estou despendendo, sei lá, vou colocar um valor hipotético, R$1.000, eu vou considerar R$2.000 para deduzir. Isso de acordo com a Lei 6.321, tá, gente? Contudo, depois disso, não, tem uma observação importante aqui, antes de eu falar das alterações. O parágrafo 1º desse artigo 1º fala o seguinte: a dedução a que se refere esse artigo, a dedução em dobro, não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, 5% e cumulativamente com a dedução, aí a dedução trazida pela Lei 6.297, tá? Então, aí é outra dedução normal, né, para despesas, cumulativamente com a outra dedução, não pode exceder a 10% do lucro tributável, tá? Então, você tinha essa limitação, ok? E daí fala o parágrafo 2º que as despesas não deduzidas no exercício poderão ser transferidas para dedução nos 2 exercícios financeiros subsequentes. Essa foi a redação original, vinda lá em 1976, tá? Depois, em 1997, com a Lei 9.532, lá no artigo 5º, se estabeleceu que a dedução ao PAT não poderia ultrapassar 4% do imposto devido em cada período. Então, aquilo que era 5% ou, cumulativamente com as outras dedutibilidades, 10%, passou a ser 4%, tá? Então, você limitou aí esses 4%, mas continuou permitindo a dedução em dobro, tá? Só limitado à parcela do lucro tributável, ok? Aí, deixa eu ver aqui. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Então, teve essa alteração legislativa em 97, mas nesse meio tempo, teve a regulamentação da Lei 6.321 pelo Decreto número 5 de 1991, tá? E o decreto, ele transferiu essa apuração do PAT, que era sobre o lucro tributável, e colocou que a limitação seria sobre o valor do imposto de renda devido. Então, ele mudou, o decreto mudou o entendimento que estava, não o entendimento, mudou o que a lei trouxe, tá? E aí acabou reduzindo bastante a possibilidade da dedução, porque antes era entre o lucro tributável. O lucro tributável é o quê? Base de cálculo. E o decreto veio falar que não era o lucro tributável, mas era o imposto devido, né? Então, era a alíquota aplicada à base de cálculo, deu o valor do imposto, então, aquele limitou ao 4% do valor do imposto. Então, vamos pensar, se o teu lucro tributável é 100 mil, tá? E o teu imposto aí, 15 mil, né? Ô, Letícia, matemática, 15 mil, então você tem ali a limitação antes, era nessa base de 100 mil. Depois a limitação passou a ser sobre os 15 mil, tá? Então reduziu bastante. E aí a Receita Federal, claro, né, passou a observar os dispositivos do decreto e reduziu bastante aí esse benefício do contribuinte sujeito ao lucro real. E por isso que surgiu a tese, tá? A tese para reconhecer a ilegalidade desse decreto, ok? E essa tese vem garantir, tá? O objetivo é que se garanta a dedutibilidade em dobro do PAT, limitada não ao valor do imposto, mas ao valor, à base, ao lucro tributável, ok? E aí nós temos entendimentos, não temos muitos, tá, gente? Eu até pesquisei jurisprudência, não existe muita jurisprudência sobre esse caso, não é um caso, vamos dizer assim, muito difundido. E, de fato, nós temos julgados recentes aí de 2019, de 2020, do STJ, reconhecendo essa ilegalidade do decreto. Se a gente for olhar o CARF e a Receita, né, claro, soluções de consulta COSIT, elas não são favoráveis, é lógico, mas o STJ tem dado entendimento favorável. Então, separei 2 aqui.
da primeira turma e da segunda turma do STJ. Lembrando que a primeira turma e a segunda turma compõem a primeira sessão do STJ, que tem competência para julgar matéria tributária, tá? Então, é a única sessão do STJ que tem competência para julgar matéria tributária. Então, é importante quando a gente tem decisões favoráveis das duas turmas, da primeira e da segunda, tá? Ó, numa decisão que saiu em 2019, disse o seguinte: os benefícios instituídos pelas leis 6.297 e 6.321 aplicam-se ao adicional do imposto de renda da seguinte maneira: deduz-se as correspondentes despesas do lucro da empresa, chegando-se ao lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional, tá? Então, a limitação é realmente a base tributável. Aí, a outra decisão, deixa eu ver se é essa, teve uma decisão, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A decisão mais recente que eu achei é no STJ, foi publicada em maio do ano passado, tá? Primeira turma também, falando o seguinte, parte benefícios instituídos pelas leis 6.297 e 6.321, aplicação adicional do imposto de renda, forma de cálculo, dedução sobre o lucro tributável, tá? Aí, o que fala aqui? As turmas de direito público dessa corte têm entendimento consolidado no sentido de que os benefícios concedidos por meio das leis devem ser aplicados ao adicional. E aqui a discussão também do adicional de 10%, né, do imposto de renda, em que, primeiramente, deve haver a dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e sobre esse último deverá ser calculado o adicional. Mas o importante aqui é que está considerando que a dedução é sobre a base tributável e não sobre o valor do imposto, tá? Então, os poucos entendimentos que eu achei do Poder Judiciário, eles, em tese, eles permitem a dedutibilidade, e o limite dessa dedutibilidade aí em dobro, né, dos benefícios das duas leis, da 6.297 e da 6.321, tendo como limite não o tributo devido, mas o lucro tributável, ok? Então, gente, aparentemente, o que teria que se entender? Existe sim uma possibilidade, né, uma tese que aparentemente tem tido êxito no STJ, não são muitos os casos, mas aí a gente tem que ir em busca de clientes bem específicos, certo? São empresas do lucro real e que tenham instituído o PAT. E daí calcular como que elas estão considerando a dedução do PAT na base de cálculo do IR, do imposto de renda, para ver se eventualmente elas estão observando ali, né, se teria como fazer o ajuizamento dessa ação, tá? Por enquanto, foi o que eu consegui levantar, gente. Fiquei de levantar ali com a equipe como que os nossos clientes estão fazendo, se isso é uma oportunidade efetivamente de trazermos um ganho. E aí, conforme a gente vai evoluindo nas análises junto aos nossos clientes, a gente tem alguns clientes que poderiam eventualmente se beneficiar disso, e a gente vai fazer um levantamento, e aí mais para frente eu trago para vocês, tá? Novidades, ok? O Saulo está comentando dos 10%, né? O executivo limitou ao 15%, que seria o 15% normal, né, do imposto de renda, e esqueceu do adicional para o adicional do imposto de renda de 10%, e é isso que também o STF está falando, quando é lucro tributável, e daí você considera, sim, os 10%, tá? Então, se vocês quiserem, tem uma análise que eu achei, fazendo as pesquisas, eu achei uma análise do professor Fábio Calcini, não sei se vocês conhecem ele, professor Fábio, ele é do escritório Brasil Salomão. O professor Fábio foi do conselho do CARF por muito tempo, né? Um baita do estudioso aí do direito tributário, meu parceiro de jornada aí. Eu vou colocar esse link desse artigo que ele escreveu sobre esse tema lá no canal do Telegram, tá? Para quem quiser depois dar uma lida, dar uma pesquisada a mais, ele explica bem certinho isso que eu trouxe para vocês. E aí vocês podem eventualmente ver se é uma oportunidade para explorar junto com os clientes do lucro real de vocês, ok? Isso aí, Saulo, bem isso, a limitação e o adicional. São essas duas as discussões que eu verifiquei também. Mas é o que está aqui, pelo que eu entendi, é justamente essa discussão. E daí vocês podem olhar, eu vou deixar esse artigo lá para vocês, que eu achei que está bem explicado de todos os que eu pesquisei aqui, eu achei que é o que está mais explicadinho, é o artigo de março do ano passado. Pelo que eu vi no STJ, não temos decisão. A decisão mais recente que eu achei no STJ é de maio do ano passado, e então
Eu posso até deixar o link também dessa decisão, porque ele cita 2 decisões de 2019 aqui no artigo, mas eu achei uma de 2020, posso colocar lá para vocês também, tá? E aí fica aí mais uma oportunidade que eventualmente vocês tenham para explorar com os artigos de vocês, tá? O PAT vai acabar, sim, a gente também, eu até fiquei pensando nisso, tá, na eliminação do PAT, mas é uma discussão muito grande, a reforma, né, o PL 2337, e aí no aditivo do relator, que está promovendo as mudanças no imposto de renda da pessoa jurídica, quer eliminar o PAT, e então a ideia é acabar com esse benefício, né, então realmente ingressar em juízo seria para pegar o passado, mas a gente também não sabe se esse projeto de reforma tributária vai passar. A gente tem defendido muito, criticado muito o projeto de reforma, por quê? Porque ele não está beneficiando, né? Um projeto ruim, que está tirando uma série de benefícios, está onerando demasiadamente as pessoas jurídicas, então está uma pressão muito grande contra o projeto, né? Então, mesmo o substitutivo do relator, a gente analisou, vai onerar mesmo assim, ele traz coisas muito ruins às empresas, de uma forma geral. Vamos falar em detalhes sobre isso lá na nossa websérie dentro da comunidade na semana que vem, mas, de fato, uma das situações que traz o substitutivo do relator é acabar com esse benefício fiscal do PAT, tá? Essa é uma das situações realmente. Então, eu não sei como é o nome da Simplifica Contadora, mas ela que trouxe aqui no YouTube. Beleza, gente? Pessoal, então acabamos. Acho que pelo que eu vi aqui, consegui resolver, até porque a gente já finalizou o nosso tempo aqui. Ó, lembrando que todas as lives de mentoria, elas ficam salvas, tá? Tanto aqui no Instagram, no meu IGTV, como no YouTube. Então, vocês podem rever, vocês podem, sempre que vocês quiserem, rever algum assunto. Depois a gente coloca, a gente edita elas um pouquinho e traz com uma legenda em que a gente explica mais ou menos quais foram os assuntos tratados na live, porque a gente não traz um tema central, a gente vai debatendo aqui conforme que vocês vão trazendo para mim, mas aí fica aí também a dica que sempre que vocês quiserem olhar as outras lives que ocorreram, basta verificar no meu IGTV, que gosta de me acompanhar pelo Instagram, ou verificar no YouTube, no canal Tributarista do Futuro do YouTube também. Lá vocês vão ter todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas semanais, as nossas lives e podcast também, tá bom, gente? Pessoal, lembrando que daqui menos de 2 semanas começa o nosso Despertar da Matrix, né? O evento 100% gratuito online aí, em que eu vou revelar aí verdades sobre a carreira de tributarista que vocês normalmente não sabem, tá? E só sabem quem é meu aluno, quem não é meu aluno não sabe. E que acaba gerando crenças limitantes na cabeça de vocês sobre quem pode ser, o que faz um tributarista, as oportunidades, como explorar da melhor forma essa nossa área, como você ser um profissional diferenciado no mercado. Então, vão ser ao todo 4 aulas, tá? Na primeira aula, eu vou trazer todas essas oportunidades, o que é principalmente, né, quem sabe, eu sou uma tributarista incomum, sou uma tributarista de inteligência de negócios. Então, eu vou apresentar esse mundo do BI, esse mundo da inteligência de negócios para vocês também. Por mais que no dia a dia eu acabe trazendo situações corriqueiras da área tributária, existe um mundo por trás do corriqueiro que é um mundo inexplorado, é um mundo que só os tributaristas mais estratégicos conhecem. Então, mesmo quem ainda não é tributarista e quer ingressar nessa carreira para ser um tributarista diferenciado, então não deixe de participar do Despertar da Matrix, tá bom? Então, o link tá na minha bio do Instagram, tá na descrição do vídeo do YouTube. Como eu disse, 100% gratuito online e é um conteúdo totalmente diferenciado, tá bom? Então, fica o convite para quem não se inscreveu ainda, se inscrever. As inscrições estão abertas aí para vocês. E, claro, para vocês convidarem os coleguinhas, né, gente? É importante que vocês tragam mais colegas, porque são muito poucos os tributaristas de inteligência de negócios no mercado, muito poucos mesmo, tá? Formados, não temos aí, temos pouquíssimos, tá? Por quê? Porque para você ingressar numa formação de tributarista de inteligência de negócios, ingressar não garante que você seja, você precisa finalizar e precisa executar, você precisa ir para o campo de batalha, certo? Então, ainda são poucos os tributaristas de inteligência de negócios formados,
tá? São poucos mesmo. Eu não sei dizer assim de cabeça, mas assim, eu te diria que formados a gente não deve chegar nem a múltiplas dezenas, tá? Não temos, porque a maior parte dos tributaristas estão em formação, dos tributaristas de inteligência de negócios. E eu preciso capacitar mais tributaristas de inteligência de negócios. Por quê? Porque, gente, dados tributários são o ouro do nosso novo milênio. Cada vez mais as empresas, elas anseiam por dados tributários, elas pagam por dados, né? Não só dados tributários, mas todos os dados que são capazes de transformar, de potencializar o resultado das empresas, são algo que realmente elas valorizam demais. Um profissional que seja capacitado a olhar esses dados e a efetivamente transformar esses dados em inteligência de negócios, são profissionais extremamente raros no mercado. Tá? Primeiro, que a maioria dos profissionais sequer sabe o que é inteligência de negócios, os tributaristas não abriram a mente ainda para o fato de que eles podem sim mexer com inteligência de negócio, porque eles trabalham com o principal insumo que traz a inteligência para os negócios dos clientes, que são os dados tributários. Então, é sobre tudo isso que eu vou falar com vocês no nosso Despertar da Matrix, ok? Então, fica aí o convite, vai começar no dia 2 de agosto, tá? Vai ser 2, 4, 6 e 8 de agosto, encontros ao vivo, encontros ao vivo online gratuitos, ok? Sempre às 8h13 da noite. Então, já deixem na agenda de vocês. Os nossos encontros vão ser no meu canal do YouTube, no Tributarista do Futuro do YouTube, tá? E o conteúdo tá muito bom, tá? Eu já tô preparando tudo aqui. A gente tá fervendo aqui de trabalho dentro de casa para realmente trazer o melhor evento para vocês, tá? Eu nunca fiz um evento assim. Até eu estou falando para os meus alunos virem participar do evento, então não é um evento só para quem não é aluno, mas é um evento para os alunos também virem participar do evento, porque realmente vai ser um evento diferenciado, tá bom? Então, fica aí o convite e eu espero vê-los lá, tá? Enquanto não chega, eu vou deixo vocês aí ao longo das semanas, a gente vai ter mais alguns encontros. Amanhã eu vou fazer uma participação especial lá no CRC de São Paulo, então se vocês quiserem participar, eu vou deixar nos meus stories também um link para vocês se inscreverem, participarem, né, desse meu encontro amanhã, que a gente vai falar sobre eu junto com a Jaqueline Andrade, que é uma das minhas alunas queridas aí que me fez esse convite. Vamos falar sobre contabilidade, planejamento tributário, reforma tributária e oportunidades aí no nosso mercado de tributaristas, tá bom? Então vai ser amanhã às 15 horas e sexta-feira temos o nosso encontrinho aí normal do nosso podcast e, gente, semana que vem a nossa websérie lá na comunidade, tá? Nossa websérie na comunidade. Então aqui a gente não para, é conteúdo o tempo todo. Eu falo que a melhor forma que eu, Letícia, tenho para aprender é ensinando. Só eu aprendo, eu implemento nos meus clientes muita coisa que eu aprendo com vocês, porque eu preparo o conteúdo para vocês, vocês me trazem insumos também e a gente vai crescendo junto. Então, por isso que eu produzo muito conteúdo, porque para mim isso também ajuda pra caramba, não ajuda só para vocês, ajuda para mim também. Tá bom, gente? Então, beijo no coração de todos, estamos juntos. Espero vê-los, pelo menos, no podcast na sexta-feira, às 13 horas, tá bom? Excelente semana. Tchau, tchau. Fui.